Fala galera, mais um podcast Metro Quadrado começando aqui na sede da Igol Imobiliária. Mas tá gritando por quê? Porque eu tô animado, hoje eu tô feliz. Hoje tá bom, né? E semana passada a gente não tava aqui. Hoje, semana Deu passada a gente saudade, não tava, né? bateu saudade de fazer uma gravação. E hoje, cara, faz pouco tempo que a gente a conhece, mas o dia que a gente foi lá conversar com ela, bateu uma energia legal, né? Sim. Hoje a gente tá com a Cíntia aqui. Qual que é o seu nome, Cíntia? Cíntia do quê? Cíntia Cavalcante. Cavalcante. O seu arroba, já O dá meu seu arroba aqui. É Si Cavalcante. Si Cavalcante Tatu. Tatu. Hoje é tatu. Vai aparecer aí embaixo. Vai já aparecer. E Siga. já começando, que senão depois a gente esquece, sigam, porque o perfil dela é bem bacana, É o muito conteúdo massa. dela é bem bacana. Vocês estão ansiosos aí pra saber o que é, mas é bem legal, bem legal. Não mesmo. só o dela, o nosso também. Nosso Então, também. eu queria pedir a todos que sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube. Se inscreva, ativa o sininho para receber notificação de quando lança vídeo. Por enquanto, todas as segundas-feiras ao meio-dia. E você sabe que eu tô famoso, né? Sabe que eu já tô com recebidos, É né? mesmo? Agradecer aqui meu pai. Que falou O assim, maior você fã não do vai passar canal. vergonha. Cara, eu fui pra São Paulo e descobri que meu pai assiste todos. Que lindo. Aí ele tá na mesa falando, eu falei, pai, você assiste mesmo, né? Aí minha mãe falando que, não, seu pai para lá meio-dia e começa a assistir. Aí meu pai ficou bravo, porque a gente fica com a gelatinha aqui, tava todo mundo com copo, ele falou, só o Thiago que não tem copo. Aí meu pai deu um copo pra mim, térmico, de luxo, muito obrigado. Muito legal. Primeiro patrocínio do canal, meu pai, Gabriel não. Correia. Recebeu. que é. Primeiro recebidos. Primeiro recebidos nós. Cara, eu queria agradecer, Cíntia, a sua presença aqui, tá? Eu sei que nossos dias são corridos, né? Hoje quem vive no mundo de 2022, a gente tem que fazer por onde pra poder se encaixar no dia a dia, né? A gente às vezes se descabela um pouco, a gente pede ajuda daqui, pede ajuda dali. E queria agradecer a disponibilidade de vir até aqui gravar com a gente em Obrigado plena mesmo. terça-feira à Imagina, tarde. prazer. Vocês são energia boa pura, assim. Muito obrigado. Muito também. prazer, de Agradeço. verdade. Energias boas se encontram, Sim, né? sim, Isso é sim. legal. O seu Luiz já disse, né? Dias, inclusive agradecer de novo o Luiz aí, que também Mais uma acompanha o indicação canal. Indicou O- de novo e ó, excelente indicação novamente. Sim, cara, é igual o Luiz falou e você acabou de falar, energias boas se encontram e, cara, dali vem bons frutos, tenho certeza disso. E a gente tava conversando aquele dia lá, Cíntia, eu queria que você explicasse pra galera aqui quem que é a Cíntia e por que a Cíntia chegou aonde ela chegou hoje, e a gente vai depois, logicamente, abordar bem o tema da sua razão de vida hoje e do que você faz. Sim. Mas qual foi o seu caminho que você trilhou até hoje pra chegar até aqui? Eu sou filha de uma cidadezinha do interior, Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Saí de lá com 19 anos para estudar na Unespiana. Unespiana. Entrei de cara na Tilibra, numa empresa de papelaria grande. Sim. Estudei, trabalhei, fui uma condenada. Mundo corporativo, né? Você estudou marketing, né? Não, eu fiz design. Design. Desenho industrial na época, né? Sim. Em programação visual. E aquela correria toda, terminei o curso. Sim. Fui promovida a chefe do setor de criação. Olha só. Temos aqui o chefe de setor de criação da Tilibra. Ah, não, aí... A ex, né? Não precisa bolinha. Ex-chefe. Eu devia ter botado a gravata, né? Executiva. Não vou nem soltar aqui. Na verdade, assim, aquela coisa de vestir a camisa, né? De você respirar o trabalho, sempre foi minha característica. Eu fui workaholic muito tempo. Acho que talvez até seja ainda. Até hoje um pouco. Eu amo o que eu faço. Na verdade, assim, você recebe uma dádiva que é uma tendência na sua vida do que você vai fazer. Muitos não descobrem, né? Sim. Eu tive o privilégio de descobrir que eu me realizava com arte, com desenho, e eu queria trabalhar, assim, a coisa mais que mais me encantava é eu vou ganhar para fazer o que eu amo fazer, né? Então, E você era cabeça criativa. Você pegava, começava a desenhar, como cara, que era? assim, eu tinha muita tendência a artes plásticas e o design me amedrontava um pouco porque tudo que era exato eu era péssima. Sim. E aí o que aconteceu foi que houve essa abertura da empresa de unir as artes plásticas com o design dos produtos. E o meu público sempre foi determinantemente mulher. Ah, é? Tanto adolescente quanto a mulher mais madura. Então, assim, todo o produto que eu botei à mão era feminino, era Entendi. para o público feminino.
E aí, naquele processo de chefia, me burocratizou pra caramba, eu fiquei triste pra caramba, eu tirei umas férias de mochilão, Sim. eu fui andar um pouquinho ali pela Europa, maravilhosa. Mas assim, mochilão mesmo, né? De você pegar Mochila nas trem, costas e vai com uma conhecida. Mas assim, eu fui promovida de novo à supervisão. Aí aumentou o número de pessoas, aumentou a responsabilidade burocrática. E eu fiquei nisso pouco tempo. Então, ao todo, eu fiquei quase 10 anos. 10 anos. E burocrata, eu fiquei acho que uns 4 anos, 5. Quase tempo, metade. né? Quase Metade do tempo foi... Só que assim, durante o dia eu administrava toda aquela rotina de trabalho, de criação, editoração, até assim, a primeira Apple que aqui em Bauru teve, junto com o Jornal da Cidade, se não me engano, foi com a Tilibra e era um Quadra 700 e um Quadra 900, que era a marca da Apple na época, e ele era bege, igual o PC, né? Então, assim, eu participei dessa transição, eu era muito analógica. A gente é mais velho que 94, por aí. 94. Você tinha 10 anos, né? 9, mais ou menos. Tá. 94 eu tava com Cara, 6 anos. Não, agora sendo sincero, eu tava com 6 anos, então não é muito. Lógico, com 6 anos. Acabado você, hein, cara? São 2 94, de terra. olha, eu vou abrir aqui. Quantos anos você tem? Eu sou de 88, eu tô com 34 anos agora. Bacana. Então, em 94 eu tinha 6 anos. Eu lembro um pouco, até sempre fui um pouco da parte, né, dessa parte de mas falar pra você se for do Quadra 100, Quadra 700, não lembro. É uma curiosidade para quem é poliano, né? O que seria isso? Quem ama a Apple, né? Que ama os iPhones da vida. O AISO... Macintosh, não era? Era Macintosh. Macintosh, né? Macintosh e que uma segmentação do Macintosh era Quadra 900, Quadra 700. Era a segmentação. Era. Tá. Era a potência dele, né? Entendi. Nossa, enfim, a gente já saiu do foco. É pra falar que eu sou dinossaurica. Na verdade, assim, eu entrei ali, tudo era manual. Depois a gente passou pra transição, eu fazendo aula de PC na Unesp. Sim. E a Tilibra trazendo a alta tecnologia, né? Enfim, aí o que acontece é que eu sempre briguei com a burocracia, né? Sim. E amava trabalhar com criação e com arte. E assim, na época a gente procurava até madeira, texturas diferentes para pintar em cima, tirar foto e fazer capa de caderno. Então tudo tinha que ser assim novo. E eu viajei muito por conta disso. A gente ia para fora, trazia referências, porque era uma empresa líder no mercado. De repente até acho que até é ainda. Sim. Ia fazer benchmark, né? Ia buscar informação de fora e trazer para cá. Total. Abria feira na Argentina, ia pesquisar em várias feiras no mundo inteiro. Mas, assim, essa questão de burocracia me fez abrir mão disso em determinado momento. Mas, assim, à noite, os meus dias eram administrando e às noites eram criando. Entendi. Então, eu trabalhava virada, assim, mas com prazer. Com prazer. Gostava de fazer. Aí eu me desliguei e eu participei de uma concorrência, abri um CNPJ de agência de design no meu apartamento. Transformei o apartamento todo, a não ser meu quarto, em agência. E aí eu entrei numa... O que a gente chamaria hoje de home office. Home office. Exatamente. Trazendo pra hoje. Exatamente. Olha só, né? Só não tinha nome. Só não tinha esse nome ainda. Aí eu entrei numa concorrência da Warner, porque eu comecei a prestar serviços tanto para, na época, a revista Capricho. Eu ilustrava a revista. Famosa também, pra Abril. Pô, cara, tipo, ela fez uns negócios que você fica, como pode, né, cara? E eu via essas coisas quando eu era pequeno. Você via a revista Capricho? A gente, não é que eu lia, né? Mas Tudo a gente tava junto também, nenhum. a gente... Sem problema nenhum. Eu fui gatinho da Capricho já. É colírio que fala. O Garfield. É o Garfield. Tô brincando, nada a ver. Não é gordofobia, não, tá bem? Beleza. Depois a gente acerta isso. Mas assim, o próprio caminho abriu isso, porque assim, eu desenvolvi a primeira linha da Capricho de produtos com a Tilibra. A Tilibra tinha uma parceria com a revista, com a Abril, e aí eu quis ilustrar, e não podia fazer isso na paralela. A empresa não permitia, e eu me desliguei da empresa para seguir um caminho. Nessa eu tinha 29 anos. Eu fiquei... Nova ainda. Dos 20 aos 29 lá. Aí eu ganhei uma concorrência para
participar de toda a produção de produtos do Harry Potter, do lançamento do primeiro parece filme do Harry história. Potter. Aí é meu mundo, hein? Cara, Aí é meu mundo. Aí você entrou Os no meu... meninos, né? E assim, foi muito legal. Em 3 meses, a gente desenvolveu 109 produtos de papelaria e de escritório. E aí eu tive que unir 4 empresas que iam produzir tudo isso. A BIC, a Faber-Castell e mais 2 empresas de papelaria. Porque a editora Rocco, que tinha o direito dessa linha, era livro, né? Eles só faziam editor, editor de livros mesmo, editor de livros. E aí isso deu um pontapé inicial, assim. Aí eu realmente comecei a desenvolver mais projetos e nesse meio tempo de Harry Potter eu conheci um agente que me convidou para lançar uma marca no Brasil, Garotas do Brasil, que era uma linha de produtos para menina, onde tinham 5 garotinhas que eu criei, que chamava Pati Paulista, Mar Amazonas, Cacá Carioca, Sara Sertão, e tinha mais uma agora do que Sul. eu não me lembro, faltou a Gabi Gaúcha. Gabi Gaúcha. E elas eram 5 meninas que se encontraram uma vez numa viagem de férias, ficaram amigas e ficavam divulgando o Brasil. E nisso, a Marisol licenciou, o Portal Terra licenciou, empresas de mochilas e tudo mais. Mas, assim, tudo na vida tem um ciclo, né? Sim. E você, assim, parece que movimenta, você quer ficar estático e a vida não deixa, né? Não. E aí, nisso, passou o tempo, eu quis ser mãe e eu quis tirar o pé um pouco de viajar, porque eu viajava para o Sul, desenvolvia produto, ia para São Paulo, fazia divulgação de tudo. Fui para Miami apresentar essa licença. E a licença brasileira, ela sofre porque as licenças internacionais tinham peso, elas faziam desenhos animados, filmes, né? Então chega uma hora que vai perdendo força, né? Como tudo. E aí, com essa coisa de querer ter filhos, me casei e tudo mais, eu abri aqui em Bauru um segmento de publicidade. Então, assim, para atender a publicidade feminina da região e também continuar desenvolvendo os produtos, mas aí eu foquei realmente nos papeleiros, nas indústrias de papelaria. E aí eu tive mais 15 funcionários, fora todo o giro. A OD, ela tinha a OD Comunicação, era Oficina de Design e Comunicação. Legal. Ela foi eleita algumas vezes aí até pelo dono do Social Bauru, eles fizeram um concurso onde o pessoal queria estudar, trabalhar mais, e ela foi a queridinha uma época. Legal, e tinha até a Sexta D. A Sexta D era, toda sexta-feira eles se fantasiavam para trabalhar. E aí veio a revista de sábado várias vezes, foi lá para visitar a gente. Então, assim, era um pique meio de Google, meio Facebook. Então, tinha lá um negócio de basquete, tinha um negócio... Sempre você estava à frente do seu tempo, né? Sempre uma coisa mais moderna. Cara, então, porque... Aqui em Bauru, isso? em então, Bauru. Sempre coisa que hoje o pessoal está começando a se acostumar aqui. Mas assim, olha essa lá, coisa né? de viajar muito, que é maravilhoso, né? Você vai conhecendo outras Você vai culturas. trazendo muita coisa, a sua visão. Eu nunca tive a visão aqui, eu sempre trabalhei para fora. Eu morava aqui, mas eu não trabalhava para a cidade, e foi a primeira vez e foi bacana, foi um desafio atender as marcas principais que investiam em publicidade aqui em Bauru, né, que também teve o seu tempo. Por quê? Eu deixei de criar, eu deixei de desenhar para atender cliente e resolver problema de funcionário e administrativo. Então, eu sempre estava refém do financeiro, eu sempre estava, assim, focando nos contatos. Você sabe bem, a gente tem que ter contatos, a gente tem que cuidar do cliente, se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito. Cara, cuidando de uma etapa que a empresa, quando você está numa organização, a empresa ela cuida disso. Eu faço a parte criativa. Pô, toda essa parte burocrática alguém faz. Quando você empreende, você tem que fazer tudo. Aí, às vezes, é o criativo que te brilha os olhos e a parte burocrática te consome muito mais. Então, assim, Não é na isso? Tilibra, eu cheguei no meu topo. É. Eu não queria ser gerente de marketing. Eu cheguei na supervisão da minha área. Acabou ali. Não tinha mais para onde ir. E o mundo corporativo suga já. E assim, né? parece que a evolução leva para a burocracia. Porque você evolui, requer o quê? Que você seja o gestor daquilo. Só que a faculdade não te prepara para isso, né? Eu acho que, assim, a administração
e direito, todo mundo tinha que fazer. Sim, todo mundo tinha que ter um pouco, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente. Administrador, todo mundo tem que ter Exatamente. mesmo. E de novo me levou para a burocracia, essa situação toda da agência. Eu fiquei 12 anos com a agência. E te carregou isso também? Me carregou, porque além de uma fase pessoal, eu me divorciei. Então as coisas racham, né? Você sabe que tudo dá uma quebrada, é difícil, mesmo você querendo, ainda mais quando você não deseja aquilo. Então, assim, para todos os lados, acho que há um rompimento difícil. E aí eu fechei a agência e fui fazer marketing, uma especialização em marketing na GV. Foi mais ou menos que ano isso? 2012 para 2013. Eu fiquei 2013 e 2014, comecei a prestar consultoria. Continuei com os clientes que eu mesma fazia gestão, né, da publicidade e tudo mais. Contratei uns freelas para fazer projetos pontuais. Continuei desenvolvendo as coleções para os papeleiros. Sim. Eu pegava coleções inteiras de uma empresa. Ah, é? Então, assim, os segmentos que eram masculinos eu terceirizava para os meninos e eu ainda criava. O que era feminino você gostava de criar? Eu viajava, fazia o briefing com o cliente, voltava para Bauru e ficava ali alguns meses trabalhando. Só que era sazonal, 6 meses de criação e 6 meses da produção. Sim. Então, quando é produção, você não tem trabalho. Né? Sempre segmentado e sazonal. E assim, cara, chegou um momento que o Brasil, ele sofreu, 2014, começou essa coisa da crise. Sim. E o papel tá indo para um caminho que o digital veio dominando. Começa a consumir, né? Gente? E assim, a papelaria vai virando uma boutique de papelaria, né? Sim. Assim, mais, não é aquela retrô, coisa né? de massa. Aí eu falei assim, e agora? Porque as empresas começaram a retrair. Sim. A não contratar as mãos de obras, né, os fornecedores que tinham know-how, para contratar estagiários das faculdades e botar tudo dentro de casa para poder desenvolver aquilo com menos custo, né, que é o que precisava ser feito. E banco de imagem, vocês conhecem, tudo pronto. Shutterstock. E aí jogavam aquilo lá e eu falei, e eu agora? O que eu vou fazer? Então, assim, eu fui me reinventando, só que sempre dentro da arte. E aí uma querida me indicou um trabalho executivo numa empresa de varejo e eu fui fazer uma entrevista online com o dono da empresa. Quando eu vi, eu estava dando uma de intransigente. Tipo assim, olha, não adianta que eu não vou trabalhar tal dia. Ó, não adianta Você não estava nem querendo. E assim, olha, eu sou marketing criativo, eu não sou financeiro. Tipo assim... Tudo que você não queria fazer, você já veio falando ali. Mas eu percebi depois que eu burlei, tipo assim, que eu tava me boicotando mesmo. Eu falei, por quê? Que eu não queria aquele emprego. Sim. E por que eu fui fazer? Então, assim, eu queria trabalhar com arte. Agora, no Brasil, você vai trabalhar com arte como? Eu tenho irmão artista. Você tem? É difícil. E bom, hein? Dois são desenhistas. Sim. Um, inclusive, formado pela Unesp, em desenho industrial lá. Que ano que foi? 2007, 2006, o Marcos. E o outro é mais para a área de dança, teatral. Que bacana. Tá na veia, assim. E você, comunicação. E eu, comunicação, e eu gosto de música. Tô na área de música. Mas, cara, cada um, lógico, eu tenho hoje a imobiliária e o podcast e tudo mais. Cada um foi seguindo sua vida. Um deles... Não, eu sou artista, vou ser artista. E, cara, no Brasil sofre. Artista no Brasil sofre. Hoje, esse ano, ele foi contratado lá pro Gramado. Que bacana. Pelo Parque da Mônica. Tá abrindo o Parque da Mônica lá. Inaugurou dia 12, né? Então, a arte, ela tem que estar direcionada ao varejo. Para virar alguma coisa, você tem que ter por trás... você produz para quem vai ganhar dinheiro. É bem por aí. E, de novo, aquela questão, né, de o que fazer com a arte, porque era o sentido da minha vida, fazer arte. E aí meu irmão soltou uma assim, cara, você quer fazer arte? Tem tanta gente fazendo M na pele das pessoas, por que você não leva a tua arte para tatuagem? Eu falei, tatuagem? Você é louco. Eu vou machucar o povo. Eu vou ver sangue. Eu vou ver sangue, eu tô fora. Tatuador cheio de caveira, né? Os estúdios cheios de caveira. E eu sem nenhuma tatuagem. Apesar de ser designer, eu tinha meus piercings, mas assim, aquela educação que o pai deu e tudo mais. Então, assim, meio que...
eu digo que a gente vai se desconstruindo ao longo da vida, né? E vai quebrando você em pedacinhos para poder montar um mosaico novo, cara. E isso, assim, Deus faz isso com você, a vida faz isso com você. E se você resiste, você fica para trás. Sim. Você deixa de se atualizar, de se modernizar, de falar a língua dos seus filhos, De né? fazer uma coisa que tem vontade também, né? Porque a pessoa fica tão presa que não vive também. Cara, né? e assim, várias profissões mudaram ou perderam o seu valor, né? Estão em extinção e tá tudo sendo renovado, assim. Os jovens hoje nem faculdade estão cogitando mais, porque, enfim, é uma loucura. E a gente, para acompanhar, eu tenho 52 anos. Então, assim, para acompanhar essa linguagem, eu falo que meus filhos me reciclam muito. Porque a gente ensina, mas a gente aprende muito. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, Dois a filhos. Vitória de 18 e o Luca de 14. A Vitória Vai tá fazer aqui, né? 14 Oi, agora. Vitória, tudo bom? Tá. E assim, cara, assim, eu faço terapia hoje para entender qual é o meu lugar na vida deles e no mundo. Porque assim, cara, sério, uma mulher como eu, antigamente, era uma senhorinha, né? Na época da minha mãe, ela com 35 era uma senhora já. É. E aí, você chega assim, 52, com a mesma vontade de viver de, sei lá, 30, 40 anos Eu atrás. pensei isso esses dias. Eu tava lá em São Paulo, a minha avó tava do meu lado, assim, ela é uma senhorinha. E eu perguntei, quantos anos você tá fazendo, vó? Que ela faz aniversário daqui a 2 semanas. E ela falou 80. E eu pensei isso, eu tô com 35, eu falei, nossa, quando eu tinha 5 anos, minha avó tinha 50. E eu sempre lembro da minha avó uma senhorinha. E ela e minha mãe tem 60 hoje, e é bonitona, novona. Você vê que muda muito, né? Total. E assim, Ela vai me matar, que ela tem 59. Não é 60 ainda. E se falar que ela tá velha, eu vou te bater. Então... E tem esse preconceito. Até a moçada de hoje vê, assim, mas eu vejo assim, na academia, eu faço crossfit, tô lá com as meninas de 20. Às vezes eu tenho que puxar as meninas. Eu falo assim, gente, bora, vamos correr, vamos lá. Já viu o vídeo Sobe dela aí. fazendo crossfit? Levanta, porra! A gente sobe Dá na preguiça, corda. cara. Eu não consigo. Ela pula, sobe corda, eu fico pensando, não dá. Você Assim, não aguenta. Magro, Não, você eu não aguento. Meu joelho me mata Bobo. na primeira pulada. Mas é engraçado porque eu acho que realmente a humanidade... Isso, cara, quem sou eu pra falar isso? Não sou nenhum estudioso do assunto. Mas é um assunto que eu acho que vem mudando mesmo. A mulher de 50 anos há 50 anos atrás não é a mesma mulher de 50 anos hoje. Até a expectativa de vida. É igual você falou, não é porque você lembra... Porque era realmente, era uma senhorinha. Não, mas era. Ela não tinha uma mulher de 50 anos que fazia crossfit, que não sei o que lá. Era raríssimas exceções. Cara, hoje em dia, a mulher de 50 anos, ela tá se cuidando sim, ela vai pra academia sim, ela levanta peso, ela acorda cedo, ela... É diferente, a humanidade mudou, eu acho. A cosmética cultura, né? tá ajudando muito, Não, né? E um ponto também da cabeça, né? Porque hoje a cabeça não para. Então, só o fato de você falar, não, vou sair de uma área e vou entrar numa outra área, com, sei lá, com 40 e poucos anos, tipo, isso recicla a sua cabeça também, né? Não, e eu tô para, encantada, porque a gente vai entrar no assunto atual, e eu, assim, eu fico encantada com as mulheres maduras, que são o meu foco, né? Você fala, pô, tatuagem, mulher madura, como assim, né? Sim. Como assim? E nisso, eu fui estudar, eu fui para São Paulo, e assim, pesquisei muito, encontrei uma mulher maravilhosa, que era tatuadora, e que tinha respeito à pele humana. Sim. Porque, assim, o meu maior medo era, assim, levar algo ruim para a vida de alguém. Que fosse machucar, que fosse causar algum dano, né? E aí, com contatos, eu consegui alguns materiais oficiais de pele para conhecer. Estudei na paralela e fui fazer um curso de PMU, que é a ilustração de areola, né? Micropigmentadoras fazem para restaurar auréolas de quem tem câncer. Sim. Fiz o curso em São Paulo, fiz uma imersão e comprei um curso de tatuagem. A primeira coisa que eu fiz foi comprar curso. Não foi comprar máquina, comprar tinta, nada disso. Eu falei, eu não sei o que fazer. Deixa eu ver que mercado que é esse primeiro, né? E assim, eu não queria o mercado... Perdão, me deu uma... Imagina. Entrou o ar errado. Fica tranquilo. Eu não queria aquele mercado, aquela área meio que underground, assim, né? Eu queria alguma coisa que fosse meio que politizada mesmo, essa coisa da estética e tudo mais. Até
pela educação que eu tive, eu acho assim, responsabilidade é muito grande no que você vai oferecer ao outro. Seja uma palavra, seja um toque, seja o que for, você pode destruir uma vida, né? E é a responsabilidade que a gente tem realmente. E aí, eu, assim, voltei daquilo, falei, puxa, nesse curso eu vou entender como que eu monto uma bancada correta, como que eu vou descartar todo esse material humano, né, que é tocado, que não pode ir para qualquer lixo. Então, assim, os detalhes me deixavam muito preocupada. É coisa que normalmente ninguém tá nem aí, né? Então, até assim, alguns tatuadores jovens que me procuram, que vêm conversar comigo, até eu sou um exemplo hoje, até dessa minha mentora, a Renata Jardim, maravilhosa, que, assim, eu dei algumas entrevistas já, porque o pessoal fica assim, eu tenho 28 e eu queria começar a tatuar, será que é tarde? Tipo assim, ela fala, olha a Cíntia lá, né? E assim... Começou com 29, olha assim. Cara, né? E eu comecei com 49. Nossa. Aí, assim, eu virei a tia que deu certo, que começou a fazer. Tia, cara. E eu falo, na academia, eu falo assim, ó, se a tia pode, você também pode. Pode levantar daí, vai que dá pra fazer. Já não vou pra essa academia. Eu vou pegar no seu pé. Vai. É doido. Cara, e assim, eu acho que tudo que você tem como pessoa, seus valores, você acaba passando adiante em tudo que você faz. Sim. Né, Luiz? Eu tenho certeza que você tem total cuidado com o que você leva adiante, seja o podcast, seja a imobiliária, né? Então, Exato. assim, vocês são, assim, eu senti isso, né? Sim, Essa sim. coisa do comprometimento. E assim, quando eu fiz o curso, que eu fui aprendendo passo a passo e tudo, e eu falo para esses novos, eles perguntam, precisa fazer curso para começar a tatuar? Eu falei, o quê? Oi? Né? Não, Não, tranquilo. pega uma agulha e sai raspando. Mas assim, é Aluga o que um. geralmente, Pensa né? assim, né? E assim, com todo respeito a todos que começaram Sim. essa luta, porque, cara, tinha gente que fazia a própria agulha, que a raiz, a Nos tatuagem primórdios raiz, e fizeram artes lindas e fazem, né? Tanto é que o tabori, né, que tem que você fura com a própria agulha de madeira e tudo. Então, assim, é respeitável, com Agulha de certeza. madeira. Assim, é uma bacana. técnica, né? Se não me engano, é Entendi. oriental. O que vai Maori furando. também, lá nas Ele era ilhas, feito, lá, ele tá. também é manual, assim. O Maori é um estilo de tatuagem, né? E que aí eram feitos manual. E que depois os próprios tatuadores começaram a desenvolver máquinas para poder fazer aquela batida. E hoje ainda uma máquina de tatu, seja pen, seja uma máquina tradicional, ela tem lá um sisteminha que ela só bate ali para furar e leva a tinta. Então, assim, é como se fosse um pincel que você molha na tinta, volta, bate, usa, acabou, volta de novo ali. Então, assim, e aí o que acontece? Falei, bom, eu preciso definir se eu gosto disso. Fui fazer minha primeira tatuagem. O cara nem olhou na minha cara. E aí eu falei assim, pô, minha primeira, ele nem vai fazer festinha. Você foi fazer... Né? Não vai... Você foi fazer em você tá falando? Não, né? eu fui num cara. Até um tatuador, Eu você fui um fala, tatuador, E aí o cara fez, o trabalho dele era esse, ele não tinha que fazer festinha, né? Assim, era eu que queria festinha, ele não, ele queria tava fazer ali, e tipo, atender a próxima. Ou carimbo, né? Próximo, 15 minutos, foi o nome dos meus filhos. E aí meu marido falou assim, o que você sentiu? Eu falei assim, cara, não senti nada, não dói nada, achei o máximo, fiquei olhando tudo. Falei, então agora você vai para um evento grande de tatuagem em São Paulo, que é a Tattoo Week. Sim. Grande, então vai. Botei meu jeans, minha t-shirt preta, um tênisinho Vou de tatuador. meio all-star, assim. All-star, eu falei, vou discreta, né? Fiz um rabo de cavalo, falei, tô eu chegando a tia ali, né? Cara, olhei tudo aquilo e falei, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, é alternativo demais. Só que aí eu fui olhando e encontrei uns artistas que faziam colorido, realismo colorido, e encostei ali, pedi licença. E eu saí dali com um propósito. Eu falei assim, eu preciso definir um caminho. Se eu vou arriscar fazer, eu preciso entender como é que tudo funciona e vou fazer. Bom, primeiro eu escolhi botânica, que era uma linguagem feminina e que me afastaria dos outros estilos que eram mais radicais, que não tinha a ver com o meu conceito. E assim, parecia que eu estava assim, passando pelo mesmo processo de desenvolvimento de produtos, porém era para a pessoa, né? E o que eu fiz? Eu incorporei toda a fase de criação de um produto para fazer
o design na pele. E é muito incrível isso, porque assim, você tá falando desde lá de trás, e tipo, quem tá assistindo é legal até acompanhar isso, o quanto na nossa vida, né, até sendo filosófico, o quanto os aprendizados trazem a gente até onde a gente tem que estar, Cara, né? faz todo sentido. Porque né? assim, esse processo de você estudar, se interessar, pesquisar, escolher um nicho, dentro do nicho, escolher o que se encaixa melhor para você, até a parte que você falou lá no começo, que foi você sempre se deu melhor com o público feminino. Então assim, hoje, para você estar onde você tá, isso tem um motivo. Não, só tinha sentido se eu fizesse aquela coxa de retalhos da minha vida, né? Sim. Eu pego aqui, é o público feminino, são flores que eu já fazia design de flores e coisas processo. românticas e tudo mais. O processo de desenvolvimento para garantir que aquela pessoa soubesse o que ia acontecer com ela. Uma vez eu ouvi uma frase que era assim: eu só sou quem sou porque passei o que passei. Isso, mas é isso. Nós somos a soma de tudo aquilo que a gente já passou. Seja ele memórias boas, memórias ruins, memórias negativas, memórias positivas, você é um fator somático disso. E aí você criou a sua personalidade e como que você lidou com aquilo, né? É como se você pegasse uma mochila e fosse pegando pontos importantes de toda a sua caminhada e juntar aquilo. E eu falei, puxa vida. E assim, a grosso modo, um tatuador, você chega lá, bate um papo com ele, ele monta a arte na hora, que geralmente é artista que desenha, tudo, e meio que, vamos lá, e decalca, tipo, monta em você. Sim. E beleza, Sim. né? Você leva um leão, ou então ele monta ali um conceito que você quer. Cara, e eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou usar essa bagagem e vou fazer de um outro jeito. E aí as queridas colegas que conheciam o meu trabalho como designer se ofereceram a pele, né, para fazer portfólio. E eu, assim, o que é o trabalho para mim hoje? O mês que eu comecei a tatuar, entrou a pandemia quase. Eu comecei em dezembro, em março entrou a pandemia. Em janeiro, antes da pandemia, veio minha primeira cicatriz. Uma abdominoplastia, que uma conhecida que corria comigo, eu pertencia a um grupo de corrida, ela me falou, Cíntia, eu não te conheço, mas eu confio em você. Você faz a camuflagem da minha cicatriz com flores? E assim, eu tenho vergonha de tirar roupa, eu tenho vergonha de botar biquíni, eu tenho vergonha do meu esposo, e eu queria que você fizesse flores no lugar dessa cicatriz. E você fez? Cara, assim, olha, eu fiz em 3 ou 4 sessões, eu acho que devia ter 49 centímetros, mas eu fui com tanto cuidado, eu tinha estudado processo de pele, claro que a tinta ela tem que estar na derme, que é a segunda camadinha, então assim, jamais furar profundamente, tocar vasos sanguíneos. Então assim, tudo isso era uma preocupação muito grande. E o resultado final, que era o que ela queria, que eram flores Sim. delicadas para cobrir aquilo. E a primeira grande emoção, ela ficou muito emocionada, ficou muito feliz e trouxe a mãe, que também tinha abdominoplastia Sim. e que nunca tinha feito tatuagem, que era já uma jovem senhora, também para fazer comigo. Que legal. Que era evangélica, inclusive, e, enfim, eu falei, puxa vida, eu busquei muito isso em Deus, assim, eu falava assim, cara, o Senhor me deu um dom, o Senhor me deu um caminho, mas é isso que o Senhor quer de mim? Ou tem alguma coisa errada aqui comigo? Eu estou ouvindo alguma voz negativa aqui? Não é isso. E eu chorei muito. Eu sou cristã. Sim. E assim, eu chorava muito porque eu buscava a resposta. E não vinha essa resposta. A resposta começou a vir através dessas pessoas. Porque assim, uma coisa é você desenhar, pode ser fútil uma tatuagem. Outra coisa é uma pessoa falar assim, olha, eu me sinto mal comigo porque eu tô retalhada, porque eu me sinto um Frankenstein, e você pode, com a sua arte, acabar com essa sensação que eu tenho. Que é me aqui, devolver a autoestima. Devolver a autoestima. Eu falei, será que é isso? Será que é isso? Então, assim, o trabalho eu conversava com a pessoa, entendia o estilo dela, o jeito que ela gostava das coisas, se ela era mais delicada, se ela era mais ousada. Sim. Levava isso para criar, tirava foto dela, criava para ela um floral,
aplicava no Photoshop como se fosse uma edição de imagem para produto. Eu estava desenvolvendo ali um produto para ela. É extremamente profissional, né? Aí eu mando as fotos com opção A, opção B. Olha, nós temos uma flor um pouco mais ousada, assim, ou então nós temos essas delicadas. Qual você se sente bem? Qual se sente melhor? Gente... Eu vou te corrigir. Você falou, é extremamente profissional. Cara, vai além do profissional. Vai no humano mesmo, né? Vai e toca a alma. Toca na alma. Toca a alma. E eu não tô falando que eu sou especial por isso, não. Eu, mas assim, através de mim... Mas não, você mas não tá, mas eu tô. Eu sou um instrumento. É especial. Pô, cara, mas assim, de verdade, o que eu fui fazendo foi aceitando o que a vida foi me dando. Sim. E sofri muito, porque a gente não espera ser tão sugada, tão pressionada, tão esticada a corda. Vocês sabem, todos nós passamos isso. E chegar num ponto desse, tatuagem, tem pessoas da minha família que não aceitam. Sim. Né? E que, como a gente estava batendo um papo aqui, as senhoras fazem a sobrancelha, a micropigmentação, que é uma tatuagem, que é todo o processo de tatuagem, sim, mas julgam quem faz um desenho. Quem faz um desenho, porque mas é aquela velha história, né? Isso eu acho certo e isso eu acho errado, né? Cultura então, também. Mas enfim. Né? Mas sabe por que eu falo que é especial? Você tem ou teve alguma cicatriz grande, alguma coisa assim? Eu tenho, algumas. Que eu não consigo fazer em mim, porque eu não alcanço. Mas ainda farei. Acontece eu tive um incidente, pessoalmente, quando eu tinha 11 meses de idade. Verdade. Eu engatinhava ainda, eu subi em cima de um fogão que minha mãe estava cozinhando pinhão, caiu água quente em mim. E a minha perna no lateral direita dela aqui, assim, é inteira... queimada. Chamuscada. É mesmo? Lateral direita aqui. Eu nunca usei sunga na minha vida. Verdade, Luiz. Na minha vida inteira, tipo assim, eu nunca usei sunga. Eu vou na praia, sempre fui de pequeno até hoje. Eu vou na praia, eu sempre usei short comprido, porque você tem vergonha. Cara, é embaçado, tipo assim, a gente não conversa. Você vê que o Thiagão é meu amigo. Vocês sabiam disso já? Tá na minha... As meninas também não sabiam. Tá na minha vida pessoal, mas não sabiam disso. Porque não é uma coisa que você fica comentando, você fica conversando, alguma coisa do gênero. Mas é uma coisa que te machuca. E te machuca pra vida inteira. Tipo, eu tinha 11 meses de vida. Eu não tinha nenhum ano. Eu fiz o primeiro aniversário foi no hospital. Pode passar. Pode passar. Eu vou pegar a coisa, eu vou... Tá. Fica tranquilo. Fica tranquilo, pode ir. Tchau. Então, quando você... Eu tinha 11 meses, então tipo, eu não tinha nem consciência do que estava acontecendo, né? E aí, quando passa, quando eu comecei a ter consciência, eu sempre tive vergonha do meu corpo. Sempre, vida inteira. Hoje em dia é um pouco melhor, lateral direita aqui na parte de cima, bem sutil, mas a minha perna é uma crosta grossa, assim, de pele chamuscada. Então eu nunca usei. Agora você vira e fala assim, porra, peraí, você vai poder usar sunga a partir de hoje, você vai ter uma tatuagem que vai cobrir isso, que vai fazer daquela forma, que vai fazer disso. Cara, você vai devolver a autoestima pra pessoa. Porque você tem vergonha, por exemplo, entrando até no gênero que a gente já conversou lá na sua sala. Você tem vergonha, por exemplo, de ficar pelado na frente de uma companheira. É questão do sexo, é questão de praia, é questão... Autoestima, é tudo né? isso. Tem que fazer tatuagem. Mas não é complicado, é difícil, é difícil. Eu não sabia também. Você vai me mostrar isso. Mostra, não tem problema. Mas é uma situação assim que fala, a vida inteira. Eu tô com 34 anos de idade, até hoje tá aqui. Então, assim... Sempre é tempo se você de falar, você resolver. Se você falar assim, você fala pra uma pessoa que nem ela acabou de fazer uma abdominoplastia, que ela tá com vergonha de usar um topzinho porque tá aparecendo o corte na barriga. Cara, e você fala assim, agora você vai poder usar? Você vai parar de ter vergonha? Vai além do neutro, né? Você não tem noção... Deixa bonito, né? Você não tem noção o quanto isso, tipo, representa na vida de uma pessoa, de falar assim, cara, será que eu vou poder mesmo? Tipo, isso não tem como explicar. Isso não tem como explicar, de falar assim, só da sensação de pensar que pode. Isso não tem como explicar. De falar, será que eu posso realmente fazer isso? Tipo, igual você trata... Luiz, eu vou contar uma coisa rápida que tem a ver com isso que você falou. Sim. Uma jovem de 37, acho que 36 anos, como você, me procurou. Ela tinha um furo no bumbum profundo.
desde pequena, porque deram uma injeção, não sei se pegou no ciático, o que aconteceu, inflamou, ela ficou meses sem andar. E uma família muito simples, a mãe se culpava até de ter acontecido isso com ela. Sim. Ela me procurou. Sabe quando você pega o bumbum, enfia o dedo assim, empurra, Faz fica um- aquele sim. donuts, assim, Sim. fica aquela... Sim, sim. Ela me procurou e falou assim, eu tenho essa cicatriz. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aí? Assim, desafios Nossa, imagina o a trauma, todo né? momento. Só que aí eu analisei, puxei, assim, abri, quando você deita a pessoa, né, ela fica mais rasa, né, você puxa. Eu falei, vamos fazer. Fiz a arte, apliquei ali na foto, mas assim, o que te leva a dar o seu corpo, que já tem um problema, para uma pessoa que você nunca viu na vida e confiar que ela vai fazer o melhor para você? Que ela vai conseguir E resolver é uma esse problema, vez né? só, né? Uma chance só, porque depois... Assim, foi uma... Pode entrar. Eu criei uma flor que desde o núcleo eu estiquei bem assim, desde o núcleo da cicatriz, eu fui criando pétalas, 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 e um arranjo, e ela nem queria muita cor, ela fez preto e cinza as folhas e a flor no tom de rosa. E ela era morena. Ela assim, ela ficou tão emocionada. Ela chegou na casa dela, a filha dela dá toda manhã para ela uma canetinha, fala, mamãe, faz a florzinha em mim igual você. E assim, incrível foi o resultado. É, Porque assim, aquele defeito virou um efeito da flor. sim. E assim, quando você olha, você vê a flor, você não vê o buraco mais. Você vê uma flor que tem um relevo, mas você não, a profundidade daquilo, o efeito que aquele buraco causava, Você não acabou. vê o... É diferente. Acabou. Aí ela deixa de ter vergonha pra ter orgulho, né? Exato. Não, ela ficou. É de 8 pra Ela, 80, assim, eu né? recebi mensagens dela muitas vezes, inclusive ela deu, eu dei entrevista para o Social Bauru, para algum outro, eu não sei se foi a Band, que assim, ela não se identifica, né? Que eu respeito muito isso. Sim, As clientes sim. muitas vezes não aparecem, não querem, mas assim, muitas vezes elas não querem nem que eu mostre a cicatriz como era. Sim. Porque assim, eu não quero ver mais se. Eu falei, eu respeito. Eu boto o resultado Sim. e não boto o que era antes. Não coloca antes e depois, Não né? preciso disso. Essa cliente não tem seu preciso. Instagram, né? Eu tenho uma Tá, foto. tem sim. Até se Procurem vocês no Instagram, quiserem. até porque mais... Se coloca for de novo o edi- Instagram da Cia aí, porque vale super a pena, cara. Se for editar, eu mando pra vocês, vocês colocam ali. Sim. Mas assim, olha, foram assim, são histórias que mexem com casamento. Relacionamentos como um todo. Dela, teve uma que fez uma esterectomia, ela Sim. quase morreu. Como é que chama? Esterectomia. Tirou Você tira o útero. Ah, tira o outro. Ela tinha 6 cicatrizes e uma queloide grande, avermelhada. Sim. Essa arte, Luiz, fez com que ela marcasse uma viagem com a irmã para a praia. Ela não usava mais biquíni há muitos anos. E ela tirou uma foto assim na praia para mim, com os braços para cima, de biquíni novo, solta. Isso é libertação, Que legal, É cara. libertação. Você percebe que a pessoa é bem isso, né? Tipo, eu não podia fazer isso, agora eu faço. Não, e assim, não dá nem pra dimensionar. Não dá, né? não dá pra pra dimensionar explicar. o que é pra ela. E aí você tem certeza que você é uma ferramenta. Cara, porque isso traz, falando por experiência própria, complexos pro resto da sua vida, de coisas bobeiras, assim, por exemplo. que tá na sua cabeça. Tá na sua cabeça. Nem a pessoa. Sabe por quê? Porque assim, às vezes sua. se ela gostar de você, ela não vai olhar nisso. Exato. Tantas pessoas têm as suas deficiências, né? Sofrem acidentes, Sim. ou enfim. E o amor é uma coisa muito maior, mas está na cabeça da gente. É um dano Sim. psicológico que você tem. Então, assim, é incrível. Enfim, quando eu fui à feira, quando eu fui para Tatuíque, eu vi ali um cara deitado, meio que dopadão, assim, deitado e com 3 caras tatuando ele, Nossa, porque tem tinha muito. que fazer uma perna inteira pro concurso que Sim. tem lá. Né? E eu falei assim, perdão para os tatuadores que podem estar assistindo, mas para mim aquilo era uma pele morta, porque o cara tá ali porque ele tá ganhando aquela tatuagem,
a todo custo, a qualquer custo. E as pessoas estão fazendo para ganhar um troféu. Com pressa ainda, né? Com o talento deles, Vai com fazer da melhor certeza, forma- vai ficar bonito. da melhor forma o possível. resultado que importa. No meu caso, o que importa para mim é o processo, é durante também. Desde o início, quando eu converso com a pessoa, entendo o que ela precisa Sim. e peço muita sabedoria a Deus todo dia. Porque, assim, a gente é muito limitado, né? Então, assim, na hora de criar, eu penso naquela pessoa e eu quero o melhor para ela. E eu penso em porcelana, eu penso em pinturas de xícara de vó. Que legal. Eu penso nas minhas raízes. Eu fui criada Sim, com a minha avó há sim. muito tempo. Então, eu tomava leite com café, né? Na xícara de porcelana desenhada Aqueles pra- desenhinhos, né? Daquelas Sim. damas antigas de Sim. vestidão, com aquelas rosinhas. Aquilo é totalmente eu, assim, um dos melhores momentos da minha vida era tomar aquele leite com Se café. fosse um filme, ia começar você tocando, Total. pegando E eu a ficava xícara. maravilhada. Eu É. pegava aquela xícara, às vezes eu levava pro sol, porque aquela beirinha dourada, tinha um fiozinho dourado. Sim. Ficava olhando aquilo brilhar. Eu roubava brincos das minhas tias de strass, ia lá embaixo do pé de mangueira e ficava assim no sol, vendo o brilho daquilo, O brilho. hipnotizando. Então, assim, a gente é meio pancada da cabeça, né? Mas essas referências trazem muito. Sim. E eu fui criada num pomar gigante de uma casa grande, antiga. Então, assim, Interior, a né? natureza faz parte da minha vida, sempre fez. E assim, nesse momento em que você vê um concurso, cara, para ter um concurso para eu entrar, tem que ser uma coisa muito bacana, diferente dos moldes, porque eu não quero aquele troféu. Eu sei que é maravilhoso, um monte de gente fica conhecendo você, mas assim, a minha missão principal é lidar com as vidas. Sim. E não com o Tem comercial. uma palavra que a gente usa muito aqui, que é o servir. A sua palavra, a palavra é servir, né? E você Só tem faz- sentido só tem se Deus sentido, estiver sim. ali. Sim. Se ele abrir o caminho. Se Sim. for o ego, que ele diminua. Isso tem um louvor maravilhoso que fala sobre isso. Porque assim, uma vez eu estava na minha agência, cheio de gente, fazendo uma concorrência para um grande cliente aqui. Eu falei, se o senhor um dia botar fogo aqui dentro, o senhor põe desde que o senhor esteja comigo. Sim. E assim, eu não vou falar de tristezas aqui, mas provações todos nós passamos. Só sempre, sempre. Né? E levantar é que é o grande milagre de Deus. A gente levantar quando a gente cai. Sim. Mas levantar para continuar andando e não para se arrastar. Você levanta para fazer acontecer de novo. Porque só tem sentido a vida se você realiza. Sim. Porque você tem a sua missão aqui. Você tem que ser contribuinte de Deus aqui. Se você passa em branco, se você quer ficar em cima do muro, se você não se posiciona, Qual que é a razão? A Bíblia fala isso, é o seu mono, né? O Você mono ser você morno. cospe fora. porque Ou você ninguém é quer frio, ninguém morno. ou você é ou quente. não tem como ser morno. Se for um crente morno, te vomitarei. É? É a passagem. Mas meu, é fenomenal, porque assim, eu só fiquei com uma pequena dúvida. Quando você começou na tatuagem, você já não pensou diretamente na cicatriz. Ela foi Não, entrando isso na sua ela vida. aconteceu porque ela é aconteceu. resposta. É a resposta de Deus. Era. Você pediu, você falou, meu, me dá uma... Me dá um porquê É. concreto, porque se for fútil, eu não tô me encontrando E aqui. é legal que ela contando, aquele dia você contando na sala também, a relação que tem assim com os maridos das mulheres que estão tatuando, né? Que eles acompanham, estão do lado. Eu e é- recebo clientes de fora, então os maridos trazem as esposas. Elas trabalham, Sim. então, mas eles separam um momento para acompanhá-las. Porque é deles aquilo, né? E eles ficam apaixonados. E estão falando de casamento de 30 anos, de 40 anos, de 25 anos. Eu teve uma que veio lá do sul do Paraná, do norte do Paraná, com o marido, tinha acabado de ter um bebê e tinha mais um pequenininho, foi seguido. Sim. E assim, a vida estava difícil ali na intimidade por conta dessa fase que a gente passa, que é de doação total. Sim. E ela estava com umas estrias causadas pelas gestações, assim, no flanco, aqui perto da cintura. Ela falou, você cobre para mim? Aí eu desenvolvi ali as flores, eram umas azaleias. Ela veio. Enquanto eu estava cuidando dela, ele saiu, foi comprar lingerie e Que maneiro, reservou um modelo. hotel. Ele foi buscá-la, ela saiu radiante. E eu tô falando, gente, não é de mulher que já tá esbelta, fez lipo. Não. Mulher normal, que teve Sim. filho, que tá ali com as suas
volúpias, né? Que tá Sim. de boa. Mulher do dia a dia, Mulher né? Que normal. a gente fala. E que, assim, ela foi... E eu até dei umas dicas de restaurantes. Todo mundo que vem de fora para Bauru Sim. quer comer o sanduíche Bauru, Sim. né? O que tem para fazer? Nananã. E aí, no dia seguinte, ela mandou uma mensagem. Se passei a melhor noite dos últimos anos Que maneiro. com meu marido. Eu quero te agradecer. Ai, eu tenho vontade de chorar. Mas assim, eu Já quero te engravidou. É porque agradecer. emociona Que mesmo. maneiro. Eu quero te agradecer porque há muito tempo a gente não vivia um momento como nós vivemos. Ele foi comprar uma lingerie linda para mim. Eu me senti linda. E a primeira coisa que eu vou fazer amanhã é comprar um espelho grande e colocar entre o meu banheiro e o meu quarto, porque eu quero me ver com essa linda arte sua. Isso não é uma tatuagem, isso aqui é arte. E eu tenho orgulho de tê-la aqui no meu corpo. Assim, gente, eu juro, assim, é lógico que é maravilhoso, Que porque maneiro, você que fez, né? Então, assim, você fica envaidecida. Mas o que eu penso é, eu tive um divórcio na minha vida, eu sei como é difícil. Eu me casei novamente, graças a Deus, tenho um marido maravilhoso, maravilhoso, Fala o companheiro, nome dele aí pra ele ficar parceiro, feliz em casa. Rodrigo. Manda um abraço pra ele. Rodrigo, Um abraço, Rodrigo. maravilhoso. Ele fica feliz em casa. Ele é um padrasto maravilhoso com os meninos. E assim, na minha vida, ele falou assim, vai experimentar, vai sozinha pra feira. Sim. Vai sozinha fazer. O que você sentiu? Então ele ficava, e aí? Como é que Participativo. foi? Que legal. Total. Eu falo que assim, eu busco, vou lá fazer acontecer, mas ele planeja tudo, sabe? Ele é o mentor E aí ali. também é uma, além de, a gente fala muito de Deus, né? Mas é o que a gente acredita, né? O que te atrapalhava no mundo corporativo, hoje você não tem, né? Que é pessoas por trás para te ajudar, né? Minha Você filha comentou, cresceu, hoje ela abraça as clientes que viraram nossas amigas. Eu recebo bolo, Sim. recebo flores. Legal. Na segunda sessão, assim, muitas não sabem expressar alegria, como um dia eu tenho certeza que você vai Deus sentir. E aí elas trazem algo pra mim, assim, que é singelo, mas é tão maravilhoso. Mas É assim, aquilo aquece o coração. E olha, eu vou falar, quando elas vêm de fora, que tem que fazer 3 sessões seguidas, vocês sabem, é feito com agulha. Incomoda. Não é uma dor descomunal. Mas assim, você imagina, você fica arranhando ali aquele lugar, né? Vai ficando chato, né? Então elas entendem que o processo tem que ser um pouquinho por dia e elas internalizam que elas precisam ser guerreiras ali para terminar. Sim. E no final, elas estão com o humor no pé. E eu falo assim, ó, eu sei que você tá difícil, mas a gente vai chegar juntas no final, você não vai morrer na praia. Então, sabe, aí o marido vem, tamo junto. quando tem marido ali, Segura pega na na mão, fala assim, você tá bem? Dá um beijinho na testa. Quando não, quando ela tá sozinha, porque muitas já fizeram bate-volta Sim. de longe para fazer, e elas vêm com aquela vontade de assim, isso para mim é muito significativo. Então, assim, não é só um desenho. Elas buscam força ali, elas buscam provar que elas querem ser únicas. Sim. E assim, entra ali a questão, eu nunca faço desenho da internet. Sempre que vem uma referência que a pessoa manda para mim da internet, Você cria a sua. eu supero, porque eu quero superar aquilo, e cada pessoa vai ter uma arte exclusiva. Eu nunca vou fazer a mesma Isso é em legal. 2 pessoas. Então, isso é porque eu quero que elas se sintam únicas. Eu quero que elas se sintam exclusivas. Eu quero que elas se sintam empoderadas, com autoestima, seja com cicatriz ou uma arte linda. Eu atendi agora uma jovem senhora maravilhosa, que se eu olhava para ela, uma bailarina, elegantérrima, e ela tinha uma gaivotinha com o sol, assim, e ela quis uma rosa em tons de terra. Legal. E eu falei, gente, né? Então você tem que se reinventar. E ela namora, ela tem uma vida maravilhosa, assim, ativa, total. Então, isso para moçada que acha que você chegou nos 50, você chegou nos 60, acabou a vida ali, você vai fazer tricô, crochê, vai Não, né? fazer Não tem mais isso hoje em bolo. dia, não. Gente, elas estão
dando um show, assim, de elegância, de dinamismo. Ela, inclusive, ela falou, olha, tem o tempo certo que eu vou para não sei onde passear com meu namorado. Maravilhosa. E eu faço assim para uma elas, delícia, ó. né? Assim. E o processo, só um pouco a parte técnica, assim, que aquele dia a gente- Só uma coisa, Pode a falar. primeira pele que eu peguei estranha foi meu marido, a perna dele. Você Eu tatuou fechei da canela até o joelho, eu fechei a perna dele com um estilo que não é o meu hoje, que era bastante preenchimento, era umas flores medievais com umas escamas de armadura medieval. E depois Que vim massa. pro meu braço. Que da hora. Depois eu vim pro meu braço e comecei a fazer A em mim. segunda já foi você? Foi. E pele artificial. Eu comprei muita pele artificial, porque existem umas borrachas que você tatua. Tatuei até em couro de porco, mas Ah, é? fedia É, o muito. meu tatuador, Você lava até e hoje, bota acho que ele usa couro isso. de porco ali. Você tatua, depois fotografa e joga fora, porque Entendi. fede. O bichinho fede. Passava até desodorante nele. Cara, e assim, persisti muito. Mas é pra treino isso. É pra treino. Mas é melhor você treinar nisso do que você pegar uma pele de alguém, E fazer uma errar cagada. ali e fazer o que... M. O Grandão. meu marido, eu tremia assim, ó. Eu fazia assim, suava frio e ele ali firme. Primeira tatuagem dele, nunca tinha E tatuagem. você sentiu Ele não tinha Ele nenhuma. não tinha nenhuma. Ele deu... Foi a Eu primeira falo, sua e a primeira dele. A primeira dele e a primeira Nossa, minha. cara. E assim, ó, É confiança mesmo. inteira, assim. É confiança. E na você canela, que sentiu dói dificuldade pra caramba. assim? Nossa, a canela deve doer muito, cara. Dói, porque bate no osso, né? Nossa, e você sentiu dificuldade assim no começo de transferir o mesmo desenho que você fazia no papel pra pele? Quando eu fiz na pele artificial, Já ficou eu falei, igual de gente, cara? que isso? É possível. É possível. Ah, então é dom mesmo, porque tem muita gente que desenha bem quando vai passar pra pele já. Cara, só que aí eu fui procurar as melhores tintas, eu fui procurar as melhores agulhas, fui procurar uma máquina que falasse a minha língua. Eu não poderia pegar essas tradicionais, são pesadas, eu tenho uma mão pequena. Aí você mostrou alguma canetinha. Eu né? comprei Qual uma caneta? pena, eu tive que investir, eu não tinha dinheiro sobrando para fazer, mas assim, eu fui investindo no que realmente E não precisava faz- a tua não faz para me barulho, né? adequar. Não, é. E eu desenhava tanto com pincel, com lápis e caneta ótica, né? Então tinha que ser uma caneta mesmo. E a mais leve possível para dar certo. E você tinha comentado do seu processo que não vai tão a fundo na pele e não sangra, né? Porque você tem um O pouco de processo aversão correto também, né? não é o meu, não. O correto, é. Nós temos a epiderme, que é a pele que a gente vê, a derme, que é a segunda camadinha, onde fica a molécula da tinta, e a hipoderme, que é a gordura e os vasos sanguíneos. Você não precisa tocar a terceira E o camada. que mais acontece que é você falar, não, faz? sangrar um pouco é normal. Eu tô com uma dúvida. Na Como que você faz verdade- pra não chegar lá? Você fala, meu, é aqui. É treino. É Porque treino? assim, a pele artificial serve para você ir realmente dosando. Você Sentindo, segura a né? sua máquina, você segura e vai dosando até onde você vai. E outra, se você afundar, vai subir sangue mesmo. E o que acontece? Quando o pernilongo te pica, você coça, sai uma aguinha. Essa aguinha, ela faz parte da cicatrização natural do seu corpo. Entendi. É a linfa. É o que corre junto aos vasos sanguíneos lá. Então, sobe sim um sanguinho que suja ali, porque tá tudo ali dentro, sim. né? Mas você não precisa ferir para esguichar sangue. Sim. Existem tatuadores que seguem uma outra linha, né? Cada um escolhe um caminho para isso. Mas no meu caso, nem anestesia, eu não mexo com anestésico, porque assim, o tatuador, ele não é preparado como enfermeiro, como, né, um técnico Sim. para lidar com as consequências disso. Mas Então, acaba que a dor é um pouco menor também, né? Se você tem esse cuidado. eu né? acho que o Porque- planejamento da arte é muito importante. Você fazer uma parte num dia, Sim. aí se a pessoa tem possibilidade de voltar, você espera 15 dias para dar aquela assentada, sai aquela descama, né? Sim. Volta, vamos fazer a outra parte. Enfim, a gente vai fazendo com cuidado. Eu acho que isso é suportável total. Assim, tanto é que as mulheres, só para fechar essa questão das mulheres maduras, elas me procuram e falam assim, olha, eu nunca tive coragem de entrar num estúdio de tatuagem, mas em você eu confio. E o É diferente. estúdio dela nem parece um estúdio, né? Não, É a gente uma- foi lá, a gente conheceu. É como é que chama? Um ateliê, né? ateliê. É um ateliê. E assim, Faltou só
Como é que chama? Esqueci Aquela agora. Eu ia tela? falar. A tela- cavalete? Cavalete. Cavalete. Faltou só um ideia. cavalete Tem que lá. botar lá um Vamos botar um cavalete. cavalete. Aqui no lugar do cavalete tem uma cadeira. Não, bota porque um cavalete com a a tatuagem. tela dela é uma pessoa. Mas a questão do atendimento, que é isso que a gente seria, vamos dizer, o cerne, o auge do nosso podcast hoje, que é os porquês, Sim. do porquê que eu tô fazendo isso ou porquê aquilo. Porque, a gente vê aí, tipo, cara, eu tenho tatuagem, eu tenho no braço, tenho no outro braço, tenho nas costas. Se você me perguntar, talvez eu lembre o nome de cada um. Mas é aquela velha história. Tanto eu fui lá com um desenho pronto de internet, falei, quero isso aqui, você consegue pra mim? Ele falou, consigo, e põe aqui. Só que às vezes você não lembra nem o nome do cara, o cara tá fazendo pra você ali. Você Como ele também não vai lembrar do seu nome, boa. Você procurou, você falou assim, esse é bom? Você pediu indicação pra 2, 3, foi lá, Quando não fez... vai pelo preço, né? Quando não vai no mais barato. Quando você cobra isso, pra eu não, ele? isso eu não faço de jeito nenhum. Mas tem muita gente que Tem faz. gente que viu? faz. Agora, é isso que eu queria chegar. É frio. É zero, assim. É simplesmente pelo fato do... Quero fazer um desenho, gostei desse desenho, o cara vai lá e faz, acabou, tchau, obrigado. Você não sabe quem que é ele não sabe quem é você. Se tromba na rua, como eu já trombei com um tatuador meu, porque eu sou bom fisionomista. O cara não lembra de mim, aí eu também não faço questão de... Foi uma troca de um produto pelo preço. Totalmente diferente. Pelo Cara, não é recriminando quem faz isso. Não, na boa. Não é recriminando faz isso. Mas é enaltecendo o seu trabalho. É falar assim, é totalmente diferente disso. Não é um flash day que eu vou fazer 50 tatuagens no dia, deixa seu nome aqui. Não é isso. Eu tô mudando. Você tem uma cicatriz aqui no braço, eu tô mudando a sua forma de enxergar essa cicatriz. Que é isso que eu falo, que, cara, quando a gente vai expressar esse sentimento, não tem. Você não consegue expressar um sentimento de tipo, eu sinto isso e talvez eu passe a não sentir mais. Você sabe que assim... Não existe isso. E é esse enaltecimento que eu queria dar pra você, assim, falar, esse trabalho que você faz hoje, que você conseguiu, que Deus te mostrou o caminho e falou assim, cara, vai aqui, porque aqui você vai mudar vidas, não tem preço que pague. Sabe, Luiz, Não assim, tem preço a que própria reforma de tatuagem, eu era contra fazer, porque a minha técnica é muito fininha. Só que eu tô reformando as tatuagens que eu consigo melhorar. Sim. E você sabe que é uma dor também? Que a pessoa carrega? Sim. Porque sim. foi um momento... É como uma cicatriz, né? Às vezes. Porque incomoda muito e elas se sentem muito aliviadas, assim. Ou porque tá com o tempo ela vai ficando feinha, né? Foi feito lá atrás que as tintas eram diferentes, Às vezes o processo fase era diferente, era a pessoa naquela época estava numa fase da vida. Tem gente que faz pra namorado também, né? Não, isso pra começar, se eu der uma dica aqui... Dica de vida, Se gente. eu puder dar uma dica de... Não faça, você pode amar. Viu, Nayara? Viu, Karine? Mas, você pode amar seu esposo, não faz o nome do seu, companheiro. Porque tudo pode acontecer na vida. Você tem 18 anos, eu acho. Mas depois tudo pode acontecer na vida, cara. Você fez? Eu tô falando minha dica. Tá, tô falando minha então, dica. entendi. Não, minha dica. Então tá bom, não beleza. faça, porque tudo pode acontecer. Chega amanhã, você passou por uma separação. Sim. Eu passei por uma separação também. Falo, eu falei uma vez, eu não fiz, mas eu falei, eu tenho filho com você, eu vou fazer pro resto da vida, tô aqui no peito, no seu nome aqui. Falei, ainda bem que eu não fiz. Sabe, tipo, pelo amor de Deus. Já pensou se eu tenho escrito Corta aqui? essa parte. Não, nem precisa cortar, manda ver. Mas, você já pensou? Tipo, não E acontece. Não faço. Aí você sai correndo. Porque a vida acontece, a vida anda. Aí você vai arrumar uma outra pessoa, uma outra companheira, ela é obrigada a ficar vendo o nome da sua ex o resto da vida. né? Sempre intenso, né? Intenso naquele momento, né? Então, por isso eu tô falando, aí vem o trabalho, aí vira uma cicatriz. Vira. Porque aquilo ali, fala, essa pessoa me machucou, eu não quero mais esse nome. O que eu posso fazer? É uma cicatriz aquilo ali também. Não, e o que eu acho mais legal, eu comentei com várias pessoas sobre você, sobre o seu trabalho, porque Obrigada, assim... Thiago. Não, eu realmente... a gente virou fã, cara. A gente virou muito fã. Sabe por quê? É uma coisa que, assim, eu nunca tinha visto... já tinha ouvido falar, né, desses casos, mas eu nunca tinha visto o trabalho de perto. Aí eu vi teu Instagram, né, e o Luiz comentou também. E, assim, a gente vê que você dá voz... Tá, acho que não é o... Tá? Acho que é lá. Acho que tá. Você dá voz para pessoas que não têm voz, né? Porque, assim, é igual eu falei, não é que a pessoa vai sair de uma vergonha para ser neutra. Ela vai sair de uma vergonha para ter orgulho.
Sim. Tipo, ó, eu tenho uma cicatriz que eu caí de moto. Hoje eu fico chateado porque eu não uso o relógio nesse pulso. Já me perguntaram, mas por que você usa no direito? Porque não, aqui eu tenho que alargar o relógio e fica feio, fica parecendo o braço do Hellboy. Mas assim, isso não me incomoda tanto. Mas você imagina para uma mulher que já tem essa questão, né, da autoestima. Sim. Né? Normalmente essas cicatrizes, a maioria das vezes, elas são em locais que a mulher valoriza muito. Aí tem o fator sexual, tem o fator casamento, tem o fator pós-filho. Cara, é absurdo. Tiago, é absurdo. teve uma recente. É uma jovem senhora também, na minha faixa de 50 e alguma coisa. Ela teve um câncer no peito e depois pro outro. Ela tirou totalmente um seio e uma parte do outro. E ela voltou pro médico depois desse processo de 5 anos, até ela vai fechar totalmente o risco em janeiro. E aí o médico falou assim, você não fez nenhuma tatuagem ainda, né? Você tá ainda assim. Ela me procurou, eu indiquei uma micropigmentadora para ela fazer areola. Porque assim, eu acho o seguinte, quem faz todo dia uma coisa, se especializa naquilo. Sim. Sim. Por isso eu não faço areola. Eu faço a cicatriz, mas eu indico as colegas aí que fazem muito bem. Ela foi fazer, e eu achei que ela fosse demorar. Ela foi fazer um presencial comigo, conversei com ela, indiquei a profissional. E eu falei, vai demorar para voltar. Voltou 4 dias depois, já tinha feito. Sério? Nossa, que legal. Ela fez a dorsal, porque tem que tirar um músculo dorsal para fazer a preparação do seio para colocar a prótese de silicone. E fica um risco de cicatriz ali. E depois aqui é uma emenda, que fica 2 emendas Fica aqui, 2. com um outro tecido. Aqui. Entendi. Tem no Instagram também essa foto. Né? Tem. E ela quis fazer, ela fez areola e me pediu para fazer flores sobre as cicatrizes e atrás. Eu falei, olha, você pode seguir o caminho da dor ou você pode ressignificar fazendo vertical. Ou seja, você não faria mais o mapa da cicatriz. A gente acabaria com aquele caminho de dor e faria o floral na vertical. Ela fez da cintura até aqui em cima. Nossa. Legal, cara. Com uma libélula e uma borboleta e o floral aqui. E aí ficou um bico aqui, uma protuberânciazinha que fica mesmo. Sim. Eu fiz uma flor mais assim, maior e mais potente de cor que camuflou. Que esconde, é? Total. E aí ela falou, Si, você não tem noção. Eu fui para churrasco, eu fui não sei para onde. Ela foi em os 450 médicos que ela tinha que voltar, sem sutiã já, para arrancar roupa. Arrancando roupa na cozinha, arrancando a roupa. Mostrando pra quem que podia Pra ver. todo De orgulho, mundo. né? Não, calma, não acabou aí. Ela me divulgou para todos os médicos, oncologista, plástico. Ela divulgou. Ela divulgou. Eu fiz um folder, eu tenho um folder bem profissional, assim, com as amostras, as cicatrizantes depois, tudo mais. Ela levou para todo mundo e ela voltou. Não deu o quê? 2 meses? 2 meses, talvez. Cíntia, eu quero a sua arte à mostra. Eu não posso sair por aí sem roupa. Então, eu quero fechar meu braço. Daqui, eu quero o nome do meu filho em hebraico. Que legal. E eu quero as peônias que você fez nas minhas costas, eu quero no meu braço. Vai poder falar igual. Tá lá, a última postagem minha. É mesmo? Vou ver, essa eu não vi, não. Eu falei, mas por que você quer? E ela é linda, a Márcia, linda. Eu falei, por quê? É porque a arte é linda e eu me sinto bem em mostrar essa arte. Ela quer mostrar já mais. pensando na blusa nova que ia comprar. O marido, ele tinha aquelas lupas de selo. Sim. Quando eu fiz as costas dela, ele ficava com a lupa olhando, porque eu faço as nervurinhas das pétalas. Que legal. É um trabalho bem minucioso. E ele ficava olhando tudo com a lupa. Então, o marido participou. E você imagina esse marido que passou pelo processo 5 anos de dor. De dor. Com a mulher dele, amor da vida dele, passando por tudo aquilo, é dilacerante. Sim. Assim. É. O filho. Então, o filho ajudou a escolher a arte, o marido ajudou a escolher. Todo mundo participou do processo. Participou do processo e ela quis um fechamento parcial de braço, gente. Eu acabei de fazer e ela fez em 2 sessões. Tamanho é assim. A vontade de a fazer. internalização do desejo dela.
Porque é aquilo que você falou, né? Aí a pessoa ela ficou tão contente, você devolveu tanto pra ela a autoestima que aquilo ali tava escondido, ela queria mostrar mais, né? Ela queria estar literalmente na flor da pele. Eu não tô falando de uma menina jovem que não tem muito juízo, que tá ali indo pra balada. Eu tô falando de uma mulher que já é aposentada, que tem um marido, seu filho, que contribui com a sociedade, que foi uma mulher, uma profissional exímia. E assim, fora médicas que aparecem, que o jaleco esconde, que tem assim, vocês não têm noção. Eu já assim, todo tipo de gente que você pode falar não faria tatuagem, tem tatuagem. Tem tatuagem. E hoje, como que você faz? É agendamento, né? Mas você atende uma pessoa por dia só? Tem mais de uma? A minha melhor energia é de manhã. E assim, eu deixo os retoques para tarde, quando precisa eu atendo, claro, eu faço sessões de manhã e à tarde. À noite eu não trabalho nunca. Tá. Não trabalho à noite. Já sabe que não rende, né? Eu acordo muito cedo, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, treino das 6 às 7 e às 9 como eu é que tô não é lenda, gente, pronta. que acorda às 5 e 3? Claro. Tem gente Claro. Você viu que tem gente? É verdade que tem gente que faz isso? Eu sou matutina, sempre fui. Eu nunca fui muito da balada, assim. Claro que eu participei de balada, né? Sim. Mas assim, eu sempre fui de dormir cedo, acordar cedo. Isso também faz parte de mim sempre. E cria sempre uma foi. rotina também, né? E aí, quem quiser, por exemplo, tatuar, não é todo mundo que você também tatua. Você tem que ter, a pessoa tem que ter um motivo, né? Assim. Não tatuo todo mundo. Todo mundo assim. Meu público macro é mulher. Sim. Homens de alma sensível, Sim. que gostam de arte, que são indicados, ou que me procuram e falam, olha, eu já fiz nome da filha, já fiz, enfim, fiz algumas artes em homens, e assim, é muito aquilo, você escolhe o que você se identifica, né? Sim. Então, as mulheres se identificam muito com o meu trabalho, por ser delicado e por não ter contorno. Eu não faço, né, o old school, eu trabalho luz e sombra. Então, a minha ideia, e nem é um realismo, porque o realismo, ele requer muita profundidade, e isso pesa muito na pele feminina. Então, assim, você fica ali, uma mulher, uma rosa assim, ela pesa, porque ela vai aparecer mais, principalmente se eu fizer fundo nela, para ela aparecer um realismo. Aí você está focando na arte e não na pessoa. Sim. A minha arte, ela valoriza a feminilidade. Entendi, um complemento. O detalhe do corpo dela, o contorno. Então, se eu vou fazer um ombro, eu vou desenhar essa flor aqui no redondinho para dar o volume. Eu vou acompanhar o músculo dela para ficar bacana. Teve uma bombeira que fez, que é mais fortinha. Então, a gente acompanha para que fique sensual, para que fique adequado à anatomia dela. Que legal. Então, assim, você estuda anatomia, você estuda o tom de pele, que tipo de rosa, de cor, de laranja, de cor de que tons. vai entrar é legal, né, Se é o essa tom pele. quente. Se a pele é quente, existe a pele fria, que é a pele branca, que fica rosada quando você vai na praia, fica rosadinho. E existe a pele quente, que bronzeia. Então, assim, é uma produção de melanina. Ele fica bronzeado. Parecendo... Eu bronzeio um pouquinho mais é camarão. A minha mãe é morena. As meninas estão rindo do bronzeamento. Não, mas minha família é bem morena. Eu sou branquelo, mas eu fico moreno. Mas eu nunca fiquei vermelho em cor camarão, não. Mas eu não cuido das minhas tatuagens. Eu deveria cuidar. Porque, tipo, tem gente que eu deveria passar bloqueador. Eu não passo, eu tomo expor da minha esposa hidratante e protetor solar o resto da vida. Então, e aí, o Thiago perguntou sobre o seu nicho, lógico, e a galera que você atende, é que até pela divulgação que você faz, o trabalho que você faz, você acaba sempre atraindo o tipo de cliente já que você já atende. E a botânica são mulheres, já define isso, né? Exato. Porque aí, a botânica, ela já começa uma seleção ali. Exato. Você tem que gostar de elementos da natureza. Exato. Né? Nossa, fenomenal, cara. Cara, já deu. Eu acho que vai ter que... Infelizmente já deu. Infelizmente já deu. Mas é igual tinha no Jô. Você lembra do Jô, né? Da nossa época, né? Da nossa época. Ai, gente, eu vou dar uma porrada. Todos nós da mesma idade, tá? O Jô ele pegava na mão assim, muito obrigado. Queria agradecer. Tem que ter caneca personalizada Tem aqui. que ter.
O próximo presente tem que ser uma caneca, né? Mas, ó, de verdade, queria agradecer mais uma vez. Vai ter que ter mais vezes, porque Vai tem ter- muita pergunta Vai ter que ficou ter no outras ar. vezes, vai ter tem muita pergunta no ar, tem muita coisa que dá pra prazer. trocar ideia. A gente vai pra outros lados, isso, dá pra fazer outras conversas fácil, Dá pra fácil, falar fácil, de fácil, vai ser legal. empreendedorismo, dá pra falar de a mulher nesse isso mercado. Aí, olha, Que também a gente sabe que é um desafio, né? E pode falar, desculpa, eu ia te Não, cortar. a vibe de vocês é muito boa. Muito obrigado. Ai, É assim, eu obrigado. me senti, eu comecei nervosa, De mas boa. eu fiquei muito de boa. E quando a gente se conheceu, eu senti isso. Eu falei, puxa, é um carinho, né? Sim. Não é uma obrigação, não é Sim. um contato profissional. De verdade. Então, O assim, que objetivo vocês é ficar expandam. fã, né? Obrigado. Não, e a gente, eu brinco muito, né? Eu falo sucesso sempre, né? Tipo, para as pessoas que eu conheço, assim, que fala, tipo, é recíproco mesmo. O dia que a gente foi lá, eu desejo de verdade, assim, por tudo que você faz e o que você já fez, logicamente, você tem uma história, mas o que você faz hoje, e a gente é vizinho aqui, sucesso sempre. Obrigada. Tá? De verdade mesmo, do fundo do coração. E queria agradecer por ter vindo aqui. As portas estão abertas, a gente vai trocar mais figurinhas. A gente Vai ter mais conversar muito episódios aí, mais. com certeza. Vai ter mais episódios. O Diego também tá voltando agora, em definitivo, também vai participar de outros podcasts junto com a gente. Cara, tem assunto pra viajar ainda. Mais uma vez eu queria agradecer ao Thiagão, que tá sempre com a gente aqui. Eu que agradeço. Bancada oficial do Sou- Metro Quadrado sou Podcast. Muito legal. Queria Eu tô agradecer como a fã, Cíntia. tá? A Vicky, que também já foi embora, não está mais aqui. Mas a Vicky, que também ajudou a gente a conseguir Que faz conciliar acontecer, os né? horários, faz acontecer. É, Ela que é a faz dona, acontecer. ela que é a dona da agenda da mãe. Ela que agencia. Olha, e é patroinha, viu? Ela fala, mãe, tá na hora de parar, mas tem que ser vamos assim. Eu segmentar. falei pra ela, Vicky, a gente foi organizando os horários, né? Semana passada a gente não tava aqui. Falei, viu, não dá pra fazer hoje, não dá pra fazer. Não, dia tal, assim, eu falei, olha. Ela é Caxias mesmo, Profissional. tá certo. Ela não tem tá nada a certo. ver com arte. Ela tem a ver com. Ó, obrigado. Obrigada, Que querido. Deus Ó, abençoe. Queria agradecer mesmo, Continue de verdade. abençoando. E Amém. um forte beijo. Um abraço a todos. Sigam nas redes sociais. Sigam nas redes sociais o Thiago Correia, Corretor Thiago. Corretor Thiago. Sigam a Cíntia Cavalcante Cavalcante Tatu. Tatu. Sigam o Metro Quadrado Vai tá aqui Podcast. embaixo. A mim, a quem vos fala. E muito obrigado e tchau. Um beijo.